através da tua palavra, porque tudo que eu cuido é maravilhoso. A tua palavra é primordial. Usa ela poderosamente, abençoa. Deus amado, Deus fiel, a tua palavra já diz que a melhor sabedoria vem do alto. Então, enche a tua vida, Senhor. Essa sabedoria neste momento, para a unha glória do teu santo nome. Usa ela, faz ela um instrumento das tuas mãos, porque ela está aqui. Essa coisa que eu já te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, aquele que vive e reina para todo sempre, que a igreja diz. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória. Amém, Senhor. Saúde a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Vou pedir para os irmãos abrirem o livro de Juízes, capítulo 13, versículo 8. Quem encontrar, diga amém. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que é o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós de uma vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Amém? Pode sentar, irmãos. Irmãos, é motivo de muita honra, de muita alegria estar aqui sendo usada como instrumento para a honra e a glória do reino dos céus. Assim como eu estou sendo privilegiada de trazer, de estar a serviço do Rei dos Reis, do Senhor dos Exércitos, vocês também, aonde esse aparelho de som está alcançando, está tendo o privilégio, a oportunidade de ouvir a palavra de salvação. Eu não sei o que é que está te incomodando hoje, neste dia, mas aqui Deus colocou no meu coração uma palavra de oração. Manoá, ele orou a Deus, a mulher dele ela era estéril, e Deus enviou um anjo, e Deus tirou a esterilidade dela e ela concebeu um filho. Mas ele não sabia o que fazer. E quantas situações você está aí passando, você não sabe o que fazer. E a palavra que Deus tem para mim e para você nesta manhã é que você ore a Deus, porque Deus escuta a sua oração. Então ele pediu para que Deus enviasse um anjo para que o instruísse como deveria cuidar daquela criança que Deus tinha concebido. Então eu não sei o que é que Deus está confiando na sua mão, se é um neto, se é um filho, se é uma pessoa difícil, se é um vizinho, se é alguma adversidade. Mas o que eu tenho para dizer nesta manhã é que você ore, peça quem tudo é, tudo faz e tudo pode fazer por mim, por você. Eu não sei qual é a sua dúvida, eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei que a gente tem um Deus a quem a gente pode orar, que Ele é vivo, que Ele está nos céus e que Ele escuta a minha e a tua voz. E assim Manoá fez, Manoá orou e Deus enviou um anjo. E o que a gente percebe, Senhor, é que Deus às vezes manda o anjo através na forma de pessoa. Eu não sei, mas esteja atento às coisas que Deus vai colocar para lhe instruir, para orientar, para lhe dar um livramento, para lhe dar uma palavra de salvação. Porque aquele filho que Manoá estava esperando com a esposa dele era a promessa de salvação do jugo da servidão, porque o povo vivia no jugo, sob o jugo dos filisteus. E aquela era a promessa de salvação. E ele disse assim, então disse Manoá, ele disse assim: olhe, você vai conceber. Agora, pois, guarda-te das bebidas, do vinho forte e das coisas imundas, se aparte, porque o filho que você vai receber, ele está consagrado a Deus. Ele é um nazireu. E assim foi, e eles fizeram e consagraram o filho que era Sansão. Glórias a Deus, aleluia. Eu não sei qual é a sua causa, mas Abraão orou e foi pai de uma grande nação. Sua esposa era estéril, já com fartura de dias. Eu não sei, eu sei que as promessas de Deus, elas se cumprem na minha e na sua vida. Isaac orou por Rebeca e Rebeca teve 2 filhos.
Então a situação está parecendo aos seus olhos impossíveis, mas ore a Deus, clame a Deus. O que é que está impossível na sua vida? O rei Ezequias foi acometido de uma doença e ele orou a Deus. Ele voltou-se no quarto dele. Deus tinha mandado um profeta para anunciar-lhe a morte. E ele orou, e a Bíblia diz que Deus concedeu mais 15 anos. E ele viveu 30. Glórias a Deus, aleluia. Porque o que Deus tem para mim e para você é o melhor. Não sei o que é que você está passando, mas clame a Deus, ore a esse Deus. A palavra de Deus diz que lá em Jonas orou do fundo do inferno. Ele fala isso. E Deus ouviu a sua voz. Então não vá pedir a ninguém não, peça a quem tem para lhe dar. Lá em Lamentações 3:33 diz: clama a mim e eu responder-te-ei. Mas ele não pede para você clamar um pedaço de madeira ou alguma coisa de gesso que foi construída pelas mãos do homem. Ele disse: clama a mim, clama a mim. Mas aí Deus também diz assim, que às vezes a gente pede e não recebe porque a gente não sabe pedir. E a gente tem que pedir com sabedoria, irmãos. Nesta manhã Deus diz assim, Jesus nos ensinou a orar. Jesus disse assim: perdoa, Pai, os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aprenda a perdoar. Não carregue a mágoa, não carregue as coisas no seu coração, para que o jugo possa ser liberto da sua vida. Aprenda a perdoar, porque a briga aqui não é contra a carne, mas é assim contra os espíritos e as potestades do ar. Aquela pessoa que lhe magoou, que você está carregando esse ressentimento, ela pode estar sendo usada por instrumento de coisas que não são de Deus. Perdoe. Quando Jesus estava orando, ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Afasta, se possível for. Mas que cumpra em mim a tua vontade. Porque, irmãos, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para mim e para a tua vida. Às vezes você quer alguma coisa, você está pedindo, mas não é aquilo que Deus quer, que Deus preparou para mim e para a sua vida. A gente está pedindo agora, se você tem alguma coisa, se você tem alguma situação, ainda que você tenha outra crença, outra religião. Quando o mar estava em tormenta, os homens tinham outro credo, mas eles clamaram ao Deus vivo, ao Deus de Jonas. Está lá em Jonas capítulo 2. E Deus ouviu a oração. Mesmo que você esteja ainda vinculado a alguma outra coisa, alguma outra situação, se você estiver precisando de oração, vem aqui nesse momento. A gente vai orar pela minha e pela sua vida. A gente vai orar por você, porque a gente sabe a quem a gente tem servido. A gente tem servido a um Deus vivo, que Ele escuta. E lá o livro de Jonas, ele diz assim, que das profundezas do abismo ele orou e Deus ouviu. E orou Jonas ao Senhor seu Deus nas entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. E qual é a angústia que você está enfrentando nesta manhã, que você está achando que não pode ser resolvido? Qual é o problema que tem que seja maior do que esse Deus, que é vivo, que tudo fez por sua boca, que Ele mandou a sua palavra e tudo se formou e tudo se fez? Então, irmãos, eu não vou me delongar, só até aqui não mais, mas Deus deixou essa palavra de oração. Clame a Ele, ora a Ele. Os judeus, eles oram de pé. Mas Paulo, ele vem daquela situação da perseguição dos irmãos. Ele fez assim: por esta causa eu me ponho de joelhos. E orou. E qual é a causa que está demasiado impossível? E se você clamou, se você orou, Deus ainda não ouviu.
Dobre os seus joelhos, bote a cara no pó. Porque ainda pode haver salvação. É seu filho, é seu marido. Que situação é essa que você não está conseguindo resolver? A gente tem um Deus que tudo é, tudo pode e faz. Vamos orar nessa manhã pela vida de cada pessoa que está aqui. Vamos ficar de